vasto panorama do espaço cósmico, o firmamento sempre nos presenteia com surpresas majestosas. E desta vez, nossos olhos estão voltados para o iminente espetáculo celestial que promete ofuscar até as estrelas mais brilhantes do nosso céu noturno. À medida que a notícia se espalha pelas mentes curiosas e observadores do espaço, uma sensação de expectativa toma conta. Mas qual a razão por trás desse alvoroço? A aproximação do C2023-A3, também conhecido como Tsunshin Atlas, cuja descoberta foi um feito compartilhado por talentosos astrônomos da África do Sul e da China. A perspectiva da chegada iminente deste visitante cósmico evoca sentimentos de admiração e reverência, lembrando-nos da grandiosidade do nosso sistema solar e do cosmos. Assim, no vídeo de hoje, nos lançaremos na emocionante jornada para desvendar os segredos e potenciais impactos dessa notável rocha de gelo e poeira que se aproxima da Terra. Prepare-se para uma viagem que nos permitirá explorar o fenômeno celestial que é esse cometa. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Depois de fazer uma passagem midiática pelo Sistema Solar, com uma tão aguardada visita à Terra, após mais de 50 mil anos e um chega mais em Marte, o cometa C2022-E3 ZTF pode estar se despedindo e para sempre da nossa vizinhança. De acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato JPL da NASA, a aproximação do cometa com o sistema solar interno do Sol até Marte pode ter alternado sua órbita o suficiente para garantir que ele esteja agora em uma viagem só de ida para fora daqui. Quando um objeto do sistema solar é francamente hiperbólico, isto é, tem velocidade suficiente para que depois de milhares de anos escape inteiramente da gravidade do sistema solar, então, mesmo pequenas mudanças na velocidade podem mudar a órbita dramaticamente, disse Gessa Gilk, cientista do planetário Adler, um museu público em Chicago, nos Estados Unidos, dedicado ao estudo da astronomia e da astrofísica. Se um objeto é francamente ligado, isto é, a órbita é uma elipse fechada, mas muito grande, então ele pode ser desvinculado e se transformar em uma órbita francamente hiperbólica, com muita facilidade, completou a cientista em comunicado. Para cometas com órbitas assim, assemelhando-se a um círculo extremamente achatado, que vão muito além dos planetas do sistema solar, é fácil que suas trajetórias sejam perturbadas. Dessa forma, eles podem voar para fora do sistema solar completamente. Isso significa que cada vez que um cometa com uma órbita como essa retorna ao sistema solar interno, essa aproximação pode ser a última. Dessa forma, segundo o comunicado emitido pelo planetário Adler, esse poderia ser o caso do C2022-E3 ZTF. Outra alternativa é que essa perturbação gravitacional planetária pode ter colocado o cometa em uma órbita ainda mais extensa e achatada, que dura 1 milhão de anos ou mais. Então, das duas uma, ou o cometa verde C2022-E3 ZTF pode ter saído das próximas redondezas para sempre, ou sua próxima passagem por aqui será dentro de no mínimo 1 milhão de anos. Contudo, logo após esse decepcionante cometa verde, os astrônomos descobriram um novo cometa com potencial para ser a grande história ainda desse ano. C2023-A3 Tsunshin Atlas. Embora ainda faltem alguns meses para sua maior aproximação à Terra e ao Sol, o cometa Tsunshin Atlas já suscitou agitação nas redes sociais, com artigos otimistas a serem escritos sobre como poderia ser uma visão espetacular. Então, qual é a história completa deste novo andarilho gelado?
apresentando o cometa C2023-A3 Tsuntingshan Atlas. Todos os anos são descobertas algumas dezenas de novos cometas, bolas de neve sujas que se movem em trajetórias altamente alongadas em torno do Sol. A grande maioria é fraca demais para ser vista a olho nu. Talvez um cometa por ano se aproxime do limite da visibilidade a olho nu. Ocasionalmente, porém, um cometa muito mais brilhante aparecerá. Como os cometas são coisas de beleza efêmera e transitória, a descoberta de um cometa com potencial sempre causa excitação. O cometa C2023-A3 Tsuntingshan Atlas certamente se enquadra no projeto. Descoberto de forma independente por astrônomos do Observatório da Montanha Roxa, na China, e pelo Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, ATLAS, o cometa está atualmente entre as órbitas de Júpiter e Saturno, a 1 milhão de quilômetros da Terra. Ele está a cair para dentro, ou seja, movendo-se numa órbita que o levará a 59 milhões de quilômetros do Sol em setembro de 2024. O fato de o cometa ter sido encontrado enquanto estava tão longe é parte do motivo da excitação dos astrônomos. Embora atualmente seja cerca de 60 mil vezes fraco demais para ser visto a olho nu, o cometa é brilhante para algo tão distante do Sol, e as observações sugerem que está a seguir uma órbita que poderá permitir que se torne verdadeiramente espetacular. Uma receita para a grandeza do cometa. Tudo se resume a uma combinação da trajetória do cometa através do sistema solar e do tamanho potencial do seu núcleo, o centro sólido. À medida que os cometas se aproximam do Sol, eles aquecem e sua superfície congela, passa de sólida a gasosa. Assim, em erupção da superfície do cometa, este gás carrega poeira, envolvendo um núcleo no que é chamado de coma, uma nuvem gigante de gás e poeira. A coma é então afastada do Sol pelo vento solar, resultando em uma cauda ou caudas apontando diretamente para longe do Sol. Dessa forma, quanto mais próximo um cometa chega do Sol, mais quente se torna sua superfície e mais ativo ele se torna. Historicamente, a grande maioria dos cometas mais brilhantes e espetaculares seguiram órbitas que os aproximam mais do Sol do que a órbita da Terra. Ou seja, quanto mais perto, melhor. E Tsuntingshan Atlas certamente preenche essa caixa. Na verdade, este novo cometa parece preencher todos os requisitos. Parece ter um núcleo considerável, o que o torna mais brilhante. Brilhante o suficiente para ser descoberto tão longe do Sol. E, inclusive, está destinado a ter um encontro muito próximo com a nossa estrela. E o mais importante, ele passará quase diretamente entre a Terra e o Sol, aproximando-se de 70 milhões de quilômetros de nós apenas 2 semanas após o periélio, que é a aproximação mais próxima do Sol. Assim, quanto mais próximo um cometa estiver da Terra, mais brilhante ele nos parecerá. Junte tudo isso e você terá uma receita para um cometa que poderia brilhar tão intensamente quanto as estrelas mais brilhantes. Inclusive, algumas previsões são ainda mais otimistas, sugerindo que poderá ser até 100 vezes mais brilhante. Mas e aí? Será que ele será visto a olho nu? Vem comigo que você irá descobrir. A maldição da previsão. Prever como os cometas recém-descobertos se comportarão é um jogo perigoso. Alguns podem ser espetaculares, enquanto outros fracassam. Vejamos, por exemplo, o cometa Kohoutek, em 1973. Tal como o Tsuntingshan Atlas, o Kohoutek foi descoberto a uma distância invulgar do Sol, movendo-se numa órbita que se aproximava da nossa estrela. Os astrônomos prometeram ao público o cometa do século, prevendo que Kohoutek poderia tornar-se suficientemente brilhante para ser visto em plena luz do dia. Mas os cometas são como gatos, e Kohoutek iluminou-se ao se aproximar do Sol, mas mais lentamente do que o esperado. Em vez de ser visível em plena luz do dia, era tão brilhante quanto as estrelas mais brilhantes e desaparecia rapidamente após o periléio. Inclusive, ainda foi um bom espetáculo, mas longe do cometa do século. Por causa do hype, muitos consideraram Kohoutek uma decepção espetacular.
No entanto, acontece que Kohoutek estava passando pelo interior do sistema solar pela primeira vez. Nunca tinha chegado tão perto do Sol, por isso a sua superfície era rica em gelo altamente volátil, que começou a sublimar quando o cometa ainda estava longe. A essa grande distância, o cometa era muito mais brilhante do que outros cometas mais experientes. E esse brilho sugeria que o cometa seria verdadeiramente espetacular. À medida que se aproximava do Sol, esses voláteis esgotaram-se e a atividade final do cometa foi inferior à inicialmente prevista, tornando-o mais fraco. Dessa forma, há uma chance muito real de Tsun-Tingshan Atlas, como o cometa Kohoutek, estar se aproximando do sistema solar interno pela primeira vez. E os pesquisadores ainda não têm certeza, mas se for, também poderá acabar sendo menos espetacular do que o previsto. Onde tudo desmorona. Mas poderia ser ainda pior. Os cometas são propensos ao desastre. Eles se fragmentam, desmoronam e se desintegram com uma frequência surpreendente. Aqueles que entram no sistema solar interior pela primeira vez são particularmente frágeis. Um exemplo recente de tal fragmentação foi o cometa C2020 F8, chamado de Swan. Quando Swan foi descoberto, parecia promissor. Provavelmente se tornaria um objeto visível a olho nu em maio de 2020. Mas, à medida que se aproximou do Sol, subitamente brilhou. Depois, tornou-se difuso e começou a desaparecer. No momento em que deveria estar mais brilhante, ele havia praticamente desaparecido, desmoronando diante de nossos olhos. Por outro lado, os eventos de fragmentação podem, por vezes, transformar um bom cometa num excelente. 3 anos depois de Kohoutek, veio o cometa C1975V1, chamado de Oeste, e foi verdadeiramente espetacular. Passou ainda mais perto do Sol do que Tsun-Tingshan Atlas, e já era deslumbrante quando, no periélio, o seu núcleo se partiu em 4 pedaços. Esse evento de fragmentação liberou uma enorme quantidade de gás e poeira, e o cometa brilhou acentuadamente, tornando-se mesmo visível em plena luz do dia. Mas será que valerá a pena esperar Tsun-Tingshan Atlas? Não saberemos ao certo se o cometa Tsun-Tingshan Atlas será um espetáculo até que chegue. Poderia desmoronar e tornar-se menos brilhante, ou poderia nos surpreender. Poderia brilhar mais do que o esperado, o que proporcionaria uma visão incrível no céu matinal no final de setembro e início de outubro de 2024, e ainda melhor, no céu noturno em meados de outubro de 2024. Nós simplesmente não sabemos, mas receberemos nossas primeiras dicas nos próximos meses. Ao rastrear como o cometa brilha à medida que desliza em direção ao Sol, obteremos as primeiras indicações sobre o seu verdadeiro destino. Por isso, cruze os dedos. Tsun-Tingshan Atlas foi avistado em 22 de fevereiro pelo Sistema de Detecção Precoce de Asteroides financiado pela NASA, Sistema de Último Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, ATLAS. O sistema, operado pela Universidade do Havaí, é composto por 4 telescópios localizados no Havaí, no Chile e na África do Sul. Eles examinam automaticamente o céu para detectar ameaças potenciais à Terra vindas do céu. A NASA fica de olho nos objetos próximos à Terra que podem prejudicar nosso planeta, mas nem sempre os detecta tão cedo. Por exemplo, o NEWISE foi avistado apenas 3 meses antes de passar pela Terra em 2020. Nessa ocasião, tivemos sorte e o cometa apenas passou pelo nosso planeta, oferecendo vistas espetaculares aos observadores. C2023-A3, no entanto, não se espera que seja uma ameaça planetária. Os astrônomos pensam que passará a cerca de 0,5 unidades astronômicas, ou 44 milhões de milhas do nosso planeta. E aí, o que você achou desse conteúdo? Será que esse cometa se tornará o cometa do século? Será que vamos apreciar um grande espetáculo em plena luz do dia? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!